Olá pessoal do sexto ano, professor Elano aqui. Na aula de hoje iremos resolver algumas situações, que eu encaminhei na aula passada. E em seguida, pessoal, iremos entrar no assunto raiz quadrada, tá bom? O assunto raiz quadrada está contido na página 160. Então vamos lá começar. Pessoal, nessas questões que eu passei aqui para vocês, é para vocês usar o conceito de potenciação, né? Por exemplo, a primeira questão aqui quer saber se essa igualdade é verdadeira. 5 elevado a 4 é verdadeiro? Então, para provar isso daqui, né? Vamos provar que isso é verdadeiro da seguinte forma. Deixa eu colocar lá para o documento. Então, é verdadeira? Sim, né? Aí no livro diz que sim, mas por que é verdadeiro? Então, faremos aqui o item A, ó. É verdadeiro porque se fizermos, né? Se fizermos 5 elevado a 4, vai dar realmente, né? 256. Por que, tio? Porque eu ensinei para vocês que 5 a potenciação, né? A parte de cima é o expoente, vai dizer quantas vezes vai se repetir o 5 numa multiplicação, não é isso? Então vai ser 5, tá? Vezes 5 vezes 5 e por último vezes 5. Quando eu faço os cálculos, 5 vezes 5 é 25, né? Esse 5 vezes 5 também é 25. Eu falei para vocês que dá para multiplicar de 2 em 2, tá bom? Não vão querer criar coisas mágicas aí que não funcionam. E por fim, quando eu fizer 25 vezes 25, vai dar 625, tá bom? Item B. Quais nomes recebem os números 5, 4 e 625? Ora, o 5, né, eu já disse que para vocês que é a base, lá daquela partezinha, quando a gente estudou. O 4 é o expoente. E por fim, 625 é o resultado da potência. Pronto, então não é um mistério, não é um bicho de sete cabeças. É muito fácil trabalhar com potenciação, principalmente quando a gente conhece todos os elementos dela. Então vamos para a próxima questão. Vou recortar aqui uma nova questão, que é a 2. Aqui é para escrever na forma de potência e depois calcular, tá bom? Então isso daqui também não é difícil. Deixa eu centralizar isso aqui. Então, pessoal, olha, o item A, por exemplo, né? No item A, temos que contar quantos 3 tem aí, né? Temos quantos 3 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 3. Então, vocês podem escrever 3 elevado, né, a 5. E para calcular, né, é só fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Vezes 3 de novo, do jeito que está aqui, ó, vai dar 243. Ok, pessoal? Item B, eu tenho quantos números? 8 aí? 3 números 8. Então, 8 elevado a 3, que é 8 vezes 8 vezes 8, né? Multiplicando de 2 em 2, vai dar 512, assim como está no livro. E a última é decimal, mas não tem problema, não precisa ter medo. Vai usar o mesmo número, tá? Eu tenho aqui o 0,12
ao quadrado, né? Por que ao quadrado? Porque ele está se repetindo duas vezes. Então eu faço a multiplicação dele por ele mesmo, tá? Do jeito que a gente aprendeu a multiplicar números decimais. Então eu vou obter 0,0144. Então não tem mistério, né? Não são questões difíceis. Então vocês conseguem desenrolar aqui de boa, tá bom, pessoal? Então vamos para o próximo assunto, que é a raiz quadrada. Depois daremos uma olhada nessas outras questões para o nosso simulado, tá bom? Mas por hora vamos logo tentar encerrar o módulo 3. Raiz quadrada. Pessoal, quando eu falo de raiz quadrada, eu estou pensando em um número, tá? Que é elevado ao quadrado da outro. É como esse 9 aqui, ó. Eu sei que o resultado é 9, mas eu quero saber quem é que tem que estar elevado a 2 para dar 9, tá bom? Então, se eu souber, então eu estou calculando a raiz quadrada de 9. E a gente sabe que é o 3, tá bom? É o 3. Quando você multiplica 3 vezes 3, dá 9. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 9 é 3. E uma raiz quadrada, ela tem símbolo, tá? Vamos para cá para os símbolos. Tá aqui é o símbolo da raiz quadrada. Ó, essa operação é chamada de radiciação, tá bom? Diferentemente da potenciação, é chamada de radiciação. Então, o que é feito nessa operação? Eu tenho um número, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tenho um número. Deixa eu colocar logo aqui radiciação. Só que é lógico, né? A radiciação que a gente está vendo aqui é o cálculo da raiz quadrada. Depois vocês irão aprender a calcular outras raízes fora a quadrada. Radiciação. Perceberam que toda operação matemática termina com ação? Então, radiciação. E a gente está estudando a raiz quadrada. Raiz quadrada de números naturais. Então, não é um bicho de sete cabeças. A raiz quadrada, o símbolo dela é esse, pessoal. Ó. Deixa eu explicar para vocês. O símbolo da raiz quadrada é esse daqui que tem na calculadora. Aí dentro dessa raiz tem um número, tá? Que a gente chama de... é um número X que tem dentro da raiz, tá bom? E isso dá algum resultado. Ok? Isso vai dar um resultado. Vamos dizer que o resultado deu y, né? Se um número, né, a raiz quadrada da y é porque logo, né, y ao quadrado dá x. Pronto. Então essa é a definição. A raiz quadrada de x é igual a y porque o y ao quadrado dá o x. Então o exemplo aí do 9, vamos ver aqui, ó. O 9 funciona como lá, ó. A raiz quadrada de 9, ó, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Logo, 3 ao quadrado é igual a 9. Tá vendo? Eu usei letras e agora usei números. Então isso é verdade, né? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Deixa eu botar porquê, né? Pois, sei lá, pois. Pois 3 ao quadrado dá 9. Vou botar aqui também o pois. Vou ficar mais formalizado. Então tá aí, ó. Aqui é uma generalização com qualquer letra, né? Essas letras podem ser qualquer número natural. Já aqui é um exemplo prático, né? Ó. Como se o 9 fosse esse x, como se o y fosse esse 3, tá bom? Então, as consequências vêm depois.
Então, a raiz quadrada de um número, né? A raiz quadrada de um número dá o outro, né? Quando esse outro ao quadrado der o número, né? O que está dentro da raiz. Exemplo, raiz quadrada de 9. Por que é 3? Porque o resultado ao quadrado dá o que está dentro. Então, é fácil. É só lembrar que existem números quadrados perfeitos, né? Tem que saber sempre essas multiplicações, né? Do número vezes ele mesmo para poder conseguir calcular uma raiz quadrada. Ah, quanto é 4 vezes 4? Então consigo é 16, então eu consigo achar a raiz quadrada de 16. Quanto é 5 vezes 5? É 25, então eu consigo achar a raiz quadrada de 25. Então funciona dessa maneira, tá? Esse joguinho. Aí aqui, pessoal, esse 2, tá? Esse 2 aqui, ele não é obrigado a aparecer. É por isso que eu coloquei raiz quadrada de 9 e não apareceu o 2. O 2 não é para ser colocado, porque as raízes elas começam a partir da raiz quadrada. Então não tem necessidade da gente colocar o 2. Agora, se já virasse um 3, a gente teria que escrever a raiz chamada de raiz cúbica. Então aqui, ó, os elementos da raiz, né, quando a gente estuda, né, os elementos de uma raiz. Deixa eu escrever aqui. A raiz é o seguinte, ó, uma raiz ela tem esse formato, ó, a raiz quadrada. Raiz quadrada de, sei lá, vou colocar uma letra, né? Pode ser qualquer número. Mas eu vou fazer o seguinte. Raiz quadrada pronto. Que é o 2 não precisa aparecer, tá? Isso já é uma... Aí deixa eu colocar dentro 25, tá bom? Então, ó, onde, né? O 2, pessoal, o 2 é chamado de onde 2, deixa eu só ajeitar isso aqui, não é maiúsculo não. Onde 2 é chamado de índice do radical, tá? O 25, tá? O 25 é chamado 25 é chamado, não tem aqui, 25 é chamado de radicando, tá bom? 25 é chamado de radicando. Lembra como da última vez que eu falei, né, que toda operação tem seus elementos, a radiciação também tem. E esse símbolo, né, estranho, vamos ver aqui. Só saltar mais um pouquinho aqui para cima, dá para botar outro aqui. Esse símbolo, né, deixa eu colocar aqui. Inserir só o símbolo. Quero só o símbolo. Esse símbolo ele é chamado, só o símbolo, tá, pessoal? Sem nada dentro, estou falando só do símbolo que a gente vê na calculadora. É chamado de radical. Pronto, então tá aí as partes da radiciação, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada aqui de 25, aí o 2 é chamado de índice do radical, o 25 é o que está dentro, é chamado de radicando, e o símbolozinho aqui é chamado de radical. Então, com isso, não tem dúvida, né? Então, lembrando novamente, como fazemos para achar a raiz quadrada de um número, temos que saber qual o número ao quadrado que dá o que está dentro. Por exemplo, eu quero achar essa raiz quadrada aqui, ó, de 25. Então, eu tenho que procurar em alguma tabuada, né, um número que vezes ele mesmo dê 25, tá? E a gente sabe que é o 5, né? 5 vezes 5 é 25, então
A raiz quadrada, né, esse símbolo aqui, ó, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê, tio? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, não tem mistério para calcular a raiz quadrada. Ok, pessoal? Tem os exemplos no livro, olhem depois, tá bom? E vocês irão, pessoal, ficar com essas atividades da página 162 e 165. Existem números, tá? Existem números que não tem raiz quadrada exata, tá bom? Esse é o caso do 7, né? Do 5, do 3, do 2. Esses números que não tem, né? Como transformar em uma multiplicação de dois números iguais, eles não têm raiz quadrada exata. A gente está calculando aqui só as raízes quadradas exatas. Então não se preocupem muito, tá? Com essa questão das raízes quadradas não exatas. Deixa eu botar para 13 o tamanho que eu coloco a agenda aqui embaixo. Agenda, pessoal. Agenda de vocês. É o livro, né? E a página da atividade é 162 e 163. Lembrando que a gente está no módulo. Estamos no módulo 3, né? Livro. Vou chamar de M3, tá? Porque é módulo 3. Páginas. Páginas 165, né? Deixa eu ver, 165. Não, 162 e 163. Toda vida eu tô confundindo isso aqui. 162 e 163. Então tá aí, vocês façam essas atividades, tá? Tranquilamente, que foram algumas resolvidas. E eu vou mandar esse documentozinho aqui no grupo do WhatsApp, tá bom, sexto ano? Então, espero que tenham gostado da aula, né? Compreendido os exercícios resolvidos. E então, um abraço grande, até a próxima aula. Fiquem com Deus.